Descubra o que a Bíblia revela sobre o mundo antes do dilúvio. Um mundo misterioso, um estilo de vida um tanto desconhecido, criaturas que não existem mais, pessoas que viveram centenas de anos, gigantes que se diz terem percorrido a Terra em uma era que desperta a curiosidade de muitos. Claro, estamos falando da era pré-diluviana. A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era antediluviana, a civilização humana alcançou grandes feitos, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas o que era vida para as pessoas naquela época? O que eles fizeram? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que estaremos discutindo a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim. Mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele brutalmente matou Abel, seu próprio irmão. Após seu terrível pecado, Caim recebeu um sinal de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim nomeou essa cidade com o nome de seu primeiro filho, Enoque. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Contrariamente ao que teorias extrabíblicas afirmam, o texto bíblico claramente explica que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente uma espécie de evolução intelectual, à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, como argumentado por algumas teses científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos do período antediluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, era suficientemente desenvolvido para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos de gado, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre este período, fica claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre este assunto. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o período entre a criação do mundo e o dilúvio pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Foram feitas tentativas para datar este período, mas todas se mostraram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que fornece qualquer informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica em Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável que se possa estabelecer datas exatas a partir deste registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito pretendido. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas em vez de exaustivas. Isso significa que pode haver lacunas intencionais nessas listas para enfatizar indivíduos que tiveram significado particular na história bíblica. Por exemplo, em listas representativas, quando é dito que uma pessoa gerou outra, implica que o primeiro é apenas um antepassado do último, não necessariamente seu pai direto. Isso foi corroborado em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos acreditam que é plausível que o mesmo seja verdadeiro para a genealogia em Gênesis capítulo 5.
Com base nesses dados genealógicos em Gênesis, capítulo 5, estudiosos podem pelo menos observar que os avanços significativos no mundo pré-diluviano provavelmente estavam relacionados à longevidade humana durante aquela época. Havia apenas uma língua, e Deus permitiu que as pessoas vivessem por séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel crucial no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período. Sim, existem interpretações alternativas sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que leva a uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se espalhou por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, e ele também foi um duplo assassino que se orgulhava de sua crueldade. Caim, ele mesmo, depois de matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também sentiu que o castigo de Deus sobre ele era injusto. A Bíblia também diz que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente anjos caídos, Senhor Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou a ser lembrado como um exemplo de fé mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que tinha uma relação tão próxima com Deus que foi levado para não ver a morte. Por fim, foi nesse período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Mas nos últimos anos do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer o Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus encontrou a depravação geral daquela civilização intolerável. E assim, o período antediluviano terminou com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada. A maldade estava em um nível tão alto que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 13, versículo 6, registra o fim da história antediluviana, declarando o seguinte: "E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da perdição dos ímpios." Mas tudo o que aconteceu naquela época serve como um aviso para nós. Isso ocorre porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da era atual, o estilo de vida pré-diluviano será repetido. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, festejando, celebrando, relacionando, mas todos estarão ocupados demais para o chamado ao arrependimento de Deus. Então, assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só voltarão à razão quando o juízo de Deus for derramado, sem a oportunidade de voltar atrás para qualquer um. De fato, Jesus ilustrou esse momento dizendo que assim como no mundo pré-diluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os não arrependidos também serão levados deste mundo pelo juízo de Deus. Isso, portanto, é um chamado urgente à humanidade. A Bíblia não pinta um quadro do mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre tempos antigos, mas como um lembrete contundente de que um estilo de vida caracterizado pela ignorância dos padrões de Deus e pela indulgência no pecado inevitavelmente levará ao julgamento divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e a nossa era presente devem servir como um aviso para nós. Este é o momento de voltar nossa atenção para Deus, de nos arrependermos de nossos pecados e de buscarmos sua graça e perdão.
Em conclusão, o mundo pré-diluviano foi um período único na história humana. Foi marcado por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também foi caracterizado por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte aviso para as gerações futuras. Seu fim súbito em um dilúvio catastrófico ilustra a seriedade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial que fiquemos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e aguardando o retorno de Cristo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Deus abençoe sua vida.